O IBGE divulgou dados na semana passada sobre o desemprego no Brasil. A pesquisa mostrou que o número significativo de pessoas deixou de procurar trabalho com carteira assinada. Em meio à dificuldade de conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, muita gente acaba indo para o mercado informal. Mas tem ainda aqueles que decidem empreender. Para bater um papo sobre esse assunto, nós convidamos o Carlos Eduardo Gonçalves, que é mestre em empreendedorismo e inovação e consultor de startups. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vou começar te falando. Hoje em dia, com a dificuldade, a necessidade pode fazer com que a criatividade das pessoas aflorem, elas tenham boas ideias para, de repente, surgir com algo novo no mercado? Com certeza. Hoje nós temos dois tipos de formas de você empreender, né? Uma forma é empreender por necessidade, a outra é por oportunidade. Diante desse cenário que a gente vê hoje no Brasil, desses desalentos, nós vemos, na verdade, uma grande oportunidade de se empreender por necessidade. Tem aquela dificuldade muitas vezes que a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro, é difícil conseguir abrir, por exemplo, uma empresa, mas devagarinho dá para ir pesquisando, existem linhas de crédito, né? Isso. A gente pode começar a pensar num modelo muito simples de negócio, que comece dentro da sua própria casa. Então, tem um grande empreendedor que fala que uma das formas mais fáceis de você empreender é começar a procurar uma necessidade ou um problema de alguma pessoa que você conhece e pensar em algo barato. Por exemplo, fazer pão em casa. Todo mundo tem o seu forno, todo mundo tem acesso a esses ingredientes. Pode começar pequeno, ali no seu bairro. À medida que você vai crescendo, você pode começar a pensar em se regularizar. Hoje nós já temos formas de fazer isso de forma muito simples, como a figura do microempreendedor individual, que foi tão divulgada aí pelo Sebrae, por exemplo, em que em pouco mais de 3, 4 minutos, qualquer um, pela internet, consegue tirar ali o seu cartão de CNPJ e ter direito a vários direitos em relação à previdência privada, previdência social, etc. Bom, a gente está falando de fazer pão. De repente a pessoa pode pensar em casa, mas tanta gente faz pão, qualquer pessoa pode fazer pão em casa. É aí que vem uma outra coisa que tem que se pensar, no diferencial, né? Exatamente. Todo empreendedor precisa ter alguma coisa diferente do seu concorrente, né? Então, quando você sair na rua, se você vê um negócio idêntico ao seu, aquele seu negócio, aquela sua ideia vai ser só mais uma. E aí que é interessante, a gente estava conversando, inclusive, que não basta você ter uma ideia, você precisa testá-la. Então, o seu negócio ele só começa a existir a partir do momento que você consegue o seu primeiro R$ 1 por aquele seu produto ou serviço prestado. E não vale ser de parente ou de melhores amigos. Tem que ser realmente de um cliente que não tem uma proximidade tão grande com você. E nessa hora do teste também é muito importante estar atento a que o seu cliente está dizendo para você, né? Exatamente. O feedback, né, que é o que a gente chama, esses comentários, essas críticas, as sugestões dos seus clientes, são as mais valiosas. Não adianta você perder muito tempo pesquisando, investindo numa ideia, sem receber esse retorno do seu cliente, para entender o que ele está achando daquele seu produto ou serviço, onde você poderia melhorar. E aí é interessante, no caso, se você tem um pequeno comércio, perguntar para o seu cliente o que está faltando, tem algum produto aqui na minha prateleira que você não encontrou, tem alguma coisa que eu poderia fazer a mais por você. Às vezes tem uma oportunidade de negócio que está na cabeça do seu cliente e pode ser passada para você. E uma outra coisa importante também é verificar quem são os concorrentes, né? Exatamente. A localização de um pequeno negócio, por exemplo, é extremamente relevante. Não adianta você colocar uma pequena padaria, um pequeno comércio, num local onde há outros comerciantes com produtos similares. Então você realmente precisa pensar numa localização estratégica. Se aquele seu produto é de alto giro, você tem que estar localizado dentro de uma área comercial, por exemplo. Não adianta você estar isolado num bairro. Agora, voltando naquele exemplo do pão, a localização é indiferente, porque onde tiverem famílias vivendo, você consegue ter ali o seu consumidor, muitas vezes pagando um aluguel mais barato por um ponto comercial, por exemplo. Quem já pensa, por exemplo, num negócio um pouco maior, tal, tem que estar muito atento também à legislação, né? Que tem várias coisas que tem que estar de olho para depois não ter problema, né? Exatamente. Hoje no Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda a melhor legislação para os empresários, sabemos disso, mas temos aí uma reforma trabalhista que veio trazendo boas novas para todos os micro e pequenos empresários. E para você se regularizar hoje, como eu comentei, o primeiro passo é como microempreendedor individual.
Então, é uma forma muito simples, você já adquire ali algumas proteções perante a lei, e depois disso você pode buscar se formalizar como uma sociedade limitada, por exemplo, buscando auxílio de advogados, de contadores. Então, existem formas de você se regularizar que não são tão caras. E o próprio Sebrae sempre está de portas abertas para oferecer esse tipo de assessoria inicial a um pequeno negócio. A gente falou muito da pesquisa e da aceitação daquilo que vem do cliente. Só para a gente voltar ao exemplo do pão, por exemplo, eu adoro pão doce, mas de repente se eu vejo que o pão doce não vende, eu não posso ficar insistindo numa coisa porque é uma coisa que eu goste, né? Exatamente. Você precisa entender qual é o gosto, qual é a preferência desse seu cliente. Muitas vezes a gente quer fazer algo que a gente gosta, mas isso é o ideal dos mundos, mas nem sempre isso é possível. Então, se você prefere o pão doce, mas o que está vendendo é o salgado, faça o salgado. Escute o seu cliente. Não existe nenhuma empresa que dure muito tempo se ela não estiver de ouvidos abertos às necessidades, às angústias, às dores do seu cliente. O que a gente fala é que para você começar um negócio, você precisa identificar ou uma necessidade ou um problema desse seu cliente real, que está te pagando dinheiro. Não vale, de novo, começar a entregar pão de graça para os vizinhos. Isso não é um negócio. Você falou do Sebrae, é super importante, de repente, se a pessoa não sabe ainda o caminho a seguir, ou tem 1000 ideias, porque às vezes a pessoa tem mais de uma ideia, né? É interessante procurar aí uma parceria com o Sebrae para conseguir informações importantes. Com certeza. O Sebrae está sempre de portas abertas. A gente sabe que é muito fácil você acessar fisicamente o Sebrae ou pesquisar por informações na internet. Mas lembrando de novo, o cliente ele está por aí. O cliente são os seus amigos que pagam por isso, são os seus vizinhos, são as pessoas com quem você convive. Então pergunte para essas pessoas, não tenha medo de divulgar a sua ideia. A gente acaba recebendo muitos empreendedores que falam assim, nossa, eu tive uma super ideia, mas eu não vou te contar, porque se eu te contar, você já vai roubar essa ideia de mim. Tem medo? Tem medo, exatamente. E o que a gente fala assim, ó, a sua ideia, mais R$ 1, eu compro um pão na esquina. Né? Ou seja, não vale nada a sua ideia. O que vale é ela Exatamente. implementada. Então, comece a divulgar essa sua ideia para pessoas que você conheça, para pessoas que já trabalhem com esse tipo de produto ou serviço, receba o feedback delas, receba esse retorno, esses comentários, para aí você começar a colocar um primeiro produto de pé e começar a comercializá-lo. E é legal também, de repente, poder pesquisar em outros locais, né? Se tem a oportunidade de viajar para uma outra cidade, saber como funciona lá, ou até a internet hoje é muito fácil de se pesquisar, né? Exatamente. É muito difícil hoje, tirando grandes inovações disruptivas que a gente fala, você ter uma ideia assim que é totalmente inovadora. Muitas vezes essa ideia ela já está acontecendo, ela já está sendo desenvolvida, ela já virou um negócio em outro bairro, em outra cidade ou em outro país. Então é sempre interessante você participar de congressos, participar de eventos, buscar na internet quem já está fazendo aquele tipo de negócio parecido com o que você está pensando, porque pode ser que ele já exista, só que nos Estados Unidos, e aqui ainda não. E haja uma super oportunidade para você começar a explorar esse mesmo negócio, só que tropicalizado aqui para o Brasil. Tem que ser curioso, né? Tem que ser curioso, não dá para querer achar que as ideias estão dadas, tem que começar a fuçar. E é preciso estar atento, principalmente quem, de repente, já vai começar com um investimento um pouquinho maior. Saiu de uma empresa, recebeu um dinheirinho lá, conseguiu retirar o fundo de garantia. Esse tem que pesquisar ainda mais, né? Com certeza, a gente sabe que é muito difícil você guardar dinheiro hoje nesse mundo de crise que a gente vive, nesse cenário que a gente vive aqui no Brasil. Então, se você conseguir guardar esse dinheiro, tome bastante cuidado na hora de investi-lo. E não acredite, não confie em falsas promessas de ganhos rápidos, etc. A gente vê isso muito, por exemplo, num tipo de negócio, na venda direta. A gente vê que a venda direta é uma forma incrível das pessoas gerarem renda, conseguirem os seus ganhos e às vezes até uma complementação de renda. Mas muitas vezes a gente vê que surgem empresas de venda direta com soluções revolucionárias, multimilionárias, da noite para o dia. Não existe dinheiro fácil. Tem que trabalhar, tem que pesquisar. Tomar bastante cuidado, inclusive, com promessas, né? Porque sempre tem aquela coisa, não, aqui você vai investir e vai ter seu retorno imediato. Exatamente. A gente sabe que as pessoas acabam falando só a parte boa da coisa, né? Então a gente não pode sempre confiar naquilo que outras pessoas nos falaram sobre um determinado negócio, uma promessa de ganho fácil. A gente precisa ir lá e pôr a mão na massa, experimentar, né? Colocar o pé na água, molhar o nosso pé. Então sentir realmente como que é aquele mercado,
como que é aquele negócio, quais são os custos para eu produzir aquele determinado produto, isso é essencial. As startups, que são as famosas empresas, né, hoje que começam pequenininhas também, vêm justamente com essa ideia, descobrir o que é que está faltando, é isso? Resolver um grande problema, um pequeno, um médio problema? Isso, exatamente. Muitas empresas, quando elas crescem, elas acabam tendo dificuldade em inovar, em renovar os seus processos. E o que a gente vê muitas vezes é que essas startups, essas empresas de tecnologia, normalmente, que crescem, que nascem já com um alto potencial de escalabilidade, então querendo ir para todo o Brasil, para todo o mundo, elas conseguem agir de forma muito rápida. Então, elas identificam um pequeno problema, uma pequena necessidade que muitas vezes uma grande organização não consegue resolver e ataca esse problema específico. Então, o que a gente vê como um grande diferencial das startups é o foco. Então, um empreendedor de uma startup ele não pode perder tempo, ele não pode se distrair com o que está acontecendo no universo. Ele precisa focar naquele problema, na resolução daquela necessidade e provavelmente buscando um cliente e às vezes até uma venda para uma grande organização. E as startups têm muito esse lado de tecnologia normalmente, mas não é só na área de tecnologia, né? Não, quando a gente fala em inovação, muitas vezes vem essa lembrança, essa imagem da inovação tecnológica. Mas existem outros exemplos de inovação, a inovação offline, que a gente chama, do mundo real. Tem um grande exemplo que me marcou, uma empresa de bicicletas, ela percebeu que toda vez que ela mandava as bicicletas, ela tinha um índice de reclamação muito alto, que essas bicicletas apareciam quebradas, etc. E ela resolveu, em vez de desenhar uma bicicleta na sua caixa, desenhar uma televisão. Olha só. Só o fato de ele ter desenhado essa televisão na caixa da bicicleta diminuiu em mais de 70% os índices de reclamação. Então isso é uma inovação, é você perceber uma solução que ataca um problema. Nesse caso, a necessidade de reenviar bicicletas, porque quando os carregadores percebiam que era uma televisão, eles tomavam muito mais cuidado. Então essa inovação, muitas vezes ela vem com base numa tecnologia, embarcada numa tecnologia, mas isso não é uma necessidade. Existem inovações fora do mundo tecnológico. Ou seja, a pessoa pode ter uma ideia, de repente, mesmo que seja voltada para a tecnologia, e contratar alguém ou ter alguém junto trabalhando nessa ideia que entenda da área, por exemplo, para saber se é viável isso ou aquilo dentro, por exemplo, de um aplicativo? Exatamente. Maringá, por exemplo, tem um universo enorme de profissionais de TI, né, de tecnologia da informação e comunicação. Então, muitas vezes você tem uma ideia, você chegou a começar a testá-la no mercado com um protótipo, né, um MVP, que a gente chama que é um produto mínimo viável, e surge a necessidade de contratar alguém para desenvolver uma tecnologia mais robusta. Aqui em Maringá, por exemplo, com certeza você vai encontrar ou profissionais autônomos de TI ou empresas que podem te ajudar no desenvolvimento dessa tecnologia. Você não precisa ser aquele empreendedor herói, né, que teve a ideia, que vai vender, que faz a tecnologia, que faz tudo. Não precisa disso mais. A gente sabe que os grandes negócios de sucesso são construídos com parcerias ou com sociedades. Então, às vezes, busque um sócio para você agregar valor naquilo que você não está conseguindo desenvolver ou busque uma parceria. Então, ir sozinho você vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? Com certeza. E aqui também tem o que eles chamam de anjos, né? Ou seja, são investidores que estão aí loucos para ter algum lugar para investir um dinheiro numa coisa que vá render e que vá trazer lucros mais para frente, né? Isso aí. Quando você tem uma ideia e você começa a testá-la e você já tem esse produto mínimo viável, já tem um faturamento mínimo, surge muitas vezes a figura dos investidores anjo. Esses investidores ou são executivos de mercado, ou ex-executivos, ou aposentados, ou empresários que estão olhando para essa parte de inovação. Eles querem investir em novos negócios. E aí eles acabam investindo entre 50, 30 mil até 250, 300 mil reais num negócio. E aqui é realmente num negócio. Dificilmente eles vão investir numa ideia, tá? E aqui a ideia é que, uma vez que eu invisto esse valor numa empresa ainda pequenininha, quando ela crescer, essa minha participação vai valorizar muito ao longo do tempo. Só que a gente sabe que nem todas as startups dão certo. Então, pela nossa experiência, essa taxa de sucesso é a cada 10 empresas que eu investir, 7 eu vou perder o dinheiro, e faz parte do jogo, é um investimento de altíssimo risco. Dessas 3, 2 vão mais ou menos,
e uma vai pagar o investimento de todas as outras. Essa é a média de mercado com base na nossa experiência. Então, realmente, se você já tem um negócio que é interessante, que é escalável, pode resolver um problema real de um cliente que está pagando por isso, busca investidores anjo, e a gente já sabe que em Maringá tem redes, tem investidores olhando para essa temática. E vale lembrar também para o pessoal, de repente, não acreditar que logo na primeira vai dar certo, né? Ou seja, de repente, de uma ideia que começou, chegou num certo ponto, não vai virar o negócio, mas podem sair outras ideias, quer dizer, o importante é não desistir, né? Exatamente. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de ter medo de falar do fracasso, falência é uma coisa ruim, etc. Só que em outros países, como os Estados Unidos, isso é muito valorizado. É sinal que você foi lá, empreendeu, pôs a mão na massa, viu aquilo que não dava certo, mas também aprendeu com aquela experiência. Então, esse aprendizado é muito rico. E é isso que deve ser valorizado. Então, não desista na primeira oportunidade. Busque novos negócios, novas ideias, novos projetos, e os investidores vão valorizar isso também. E daí já sabe mais ou menos o que não dá certo, né? Melhor saber já o que não dá certo. Isso, ele sabe que é uma pessoa que já apanhou bastante, já errou, então não vai desistir naquele primeiro desafio. Ele vai continuar, ele vai querer enfrentar. Tem uma história da Pixar que diz muito isso num livro da Pixar, que eles falam que ainda bem que nós descobrimos como que não pode ser feito, agora vamos ao que pode ser feito, né? Isso aí, isso é um grande aprendizado. Legal, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Só lembrando que você tem um evento amanhã aqui em Maringá que o pessoal pode participar, né? Isso, exatamente. Amanhã, então, às 19 horas, no Teatro Barracão, nós teremos o Impacta Maringá. As inscrições, pelo que eu estou sabendo, já estão esgotadas, mas podem chegar lá. Se tiver lugar, obviamente, vocês terão espaço lá dentro. São 4 empreendedores: Gustavo Fuga, da For You Two Idiomas de São Paulo, Gustavo Serpa, da Casulo Feliz, da Feito Brasil tem a Lena Peron, e também o Igor, da empresa Equifome, uma startup aqui de Maringá que faz bastante sucesso. Confiram. O pessoal se inspirar, então. Muito. Amanhã, às 19 horas, no Teatro Barracão. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Muito viu? obrigado.